e bem-vindos. Sabem, por baixo de cada frase que dizemos, de cada conversa que temos, existe uma espécie de arquitetura invisível, uma lógica que todos seguimos sem sequer pensar nisso. Hoje, vamos tentar trazer essa estrutura para a luz do dia. E tudo começa aqui, com esta pergunta. À primeira vista, parece uma questão quase filosófica, certo? Uma pergunta sobre identidade. Mas, na verdade, esta frase tão pequeninha esconde um quebra-cabeças gramatical dos mais interessantes. O mistério aqui não é sobre quem somos, mas sim sobre a função de cada palavra. Para o conseguirmos resolver, vamos ter de nos transformar numa espécie de detetives da linguagem. E a parte boa é que as pistas não estão escondidas, estão mesmo à nossa frente, dentro da própria frase. A nossa ferramenta de investigação chama-se análise sintática. A ideia é basicamente esta. Olhamos para a frase como se fosse um palco e tentamos perceber o papel de cada ator. Quem é a personagem principal? Quem são os secundários? O que é que cada um está ali a fazer? E a nossa investigação, claro, tem de começar pelo protagonista da maior parte das frases, o nosso suspeito principal, o sujeito. O sujeito é, regra geral, o centro de tudo. É sobre ele ou sobre aquilo que a frase nos está a dizer alguma coisa. E identificá-lo é mesmo o primeiro passo para decifrar a estrutura de qualquer oração. E para o encontrarmos, qualquer bom detetive precisa de um kit de ferramentas. E nós temos 3 que são essenciais. Primeiro, a concordância. O verbo anda sempre de mão dada com o seu sujeito. Depois, a substituição. Podemos quase sempre trocar o sujeito por um pronome. E, por fim, a pergunta-chave. Se perguntarmos quem ou o quê ao verbo, a resposta é quase sempre o sujeito. Muito bem, armados com estas ferramentas, vamos voltar ao nosso caso. À primeira vista parece simples, mas vamos ver que esta estrutura vai pôr o nosso kit de investigação à prova. E aqui está o nó da questão: a ordem das palavras. Em português, a ordem é bastante flexível. Eu sou o chefe é o que chamamos a ordem direta, a mais comum. Mas também é perfeitamente normal e correto dizer o chefe sou eu, ou seja, inverter tudo. Ora, isto levanta a pergunta decisiva. Se a ordem pode mudar, como é que podemos ter a certeza absoluta de quem é o verdadeiro sujeito? É aqui que as ferramentas básicas já não chegam e temos de recorrer a uns testes mais avançados. A primeira prova está em algo que fazemos sem pensar, a intuação. Digam em voz alta: o chefe sou eu. A ênfase, o foco da frase, cai naturalmente sobre o eu. E isto não é por acaso. Em frases invertidas, a gramática portuguesa guarda este lugar de destaque para o sujeito. A segunda prova é quase como um teste de stress, a que chamamos teste da clivagem. Se tentarmos isolar o chefe com a estrutura é que, o resultado é o chefe que sou eu. O nosso ouvido de falante nativo diz-nos logo que isto soa muito, muito estranho. Esta frase partida é a prova de que o chefe não pode ser o sujeito nesta construção. Com base nestas provas, o verdito é claro. Na pergunta quem sou eu, o sujeito é eu. O verbo sou concorda com ele e ele está ali no fim, a ocupar a posição de foco. Caso encerrado. Mas, como em qualquer boa história de detetives, há sempre uma pequena reviravolta. A verdade é que nem todos os especialistas concordam. Há gramáticos de renome, como Ivanildo Béchera, que defendem uma análise diferente, em que quem seria o sujeito. E isto é muito importante, porque nos mostra que a gramática não é um livro de regras fixas, mas sim um campo de estudo vivo, dinâmico e cheio de debate. E esta mesma lógica de investigação, de fazer testes e perguntas, não serve só para encontrar o sujeito. Permite-nos, na verdade, mapear toda a cena do crime, ou melhor, a frase inteira. Os outros atores, como o complemento direto e o indireto, também têm as suas próprias assinaturas. Cada um responde a uma pergunta específica e pode ser substituído por um pronome próprio. É um sistema bastante elegante e até previsível. Depois desta investigação toda, resta a grande pergunta: mas afinal, por que é que isto importa para o nosso dia-a-dia? Bem, porque perceber esta estrutura é como ter acesso à planta de um edifício. De repente, não vemos só os tijolos e as janelas. Passamos a perceber como é que eles se juntam para criar uma coisa sólida, funcional e por vezes até muito bonita. Dominar esta lógica interna torna a nossa comunicação mais forte, mais precisa, afia a nossa capacidade de argumentar, de escrever com mais clareza e, talvez o mais interessante de tudo, revela a beleza e a complexidade que usamos com total naturalidade sempre que abrimos a boca para falar. E isto acaba por nos levar a uma reflexão final. Se uma pergunta tão básica como quem sou eu
esconde esta complexidade toda que outros mecanismos gramaticais de uma elegância incrível é que nós usamos todos os dias, de forma automática, sem nunca pararmos para pensar neles. Fica a reflexão.